Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o William Bonner, que deu uma entrevista, ele tá lá em Cannes, cara, que chique, né, lá na França e coisa e tal, pro Meio Mensagem, não sei o que lá, ele deu uma entrevista para uma revista lá e falou sobre, reclamou das redes sociais. O Jornal Nacional tem perdido audiência, de fato, né, não é que ele seja eu não estou dizendo que seja ruim o produto, o Jornal Nacional tem a sua relevância, continua sendo muito relevante, mas a verdade é que você tem hoje outras alternativas para ter informação. E eu não estou nem falando de canais como o meu ou da internet de forma geral, mas a verdade é que é tanta informação que você tem hoje que não tem mais novidade no Jornal Nacional, né? Então ele reclamou porque, segundo ele, as redes sociais têm muita desinformação. E aí que eu falo para vocês, né? Falo, não, porque criou um monte de bolha, a rede social criou bolha. Não, William Bonner, você está numa bolha também, meu amigo. A diferença que tem é que você tem outras bolhas ali da sua. Agora você está numa bolha só. É engraçado como é que esse pessoal da esquerda se coloca como se ele estivesse no plano cartesiano das ideias. Né? Os outros estão em bolhas. Não, o pessoal da direita está em bolha, o pessoal libertário está em bolha, mas a esquerda não. A esquerda é o plano cartesiano das ideias e coisa e tal. Esse pessoal não consegue entender que eles estão numa bolha também. E uma bolha pequenininha, a bolha deles, no final das contas. Né? Esse é o problema. Em um determinado momento chega a ser engraçado que ele fala assim, não, porque nós temos o desafio da diversidade, porque a gente tem que representar todo o Brasil. Então, a Renata, eu não sei qual, uma apresentadora que fazia programa com ele lá, foi em 5 casas no país inteiro. Meu amigo, me deu vontade de chorar de vergonha quando eu ouvi ele falando isso, cara. 5 casas no Brasil significa a diversidade do Brasil? Meu amigo, aqui no YouTube, sabe quanto é que tem de youtuber aqui no Brasil? Do Brasil inteiro. Tem milhares de pessoas, tem vídeos aqui da Amazônia, tem gente que faz como é que é o dia a dia na Amazônia e coisa e tal. E eu tenho certeza um monte de Nordeste também, um monte de gente do Brasil inteiro, cara. Isso é diversidade. Qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil. Não é, ai, porque eu peguei 5 casas e aí eu tô representando a diversidade do Brasil. Puta que caralho, bicho, que cara ridículo. Essa notícia foi sugerida por Slava Ucrânia em 84. Quanto maior o amor, mais caro o seu custo. E várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, veja, eu entendo o problema dele, né? Realmente ele tem um programa que era o top do top da informação. Cara, eu lembro dessa época, pô. Eu era um cara que chegava em casa e assistia Jornal Nacional todo dia, porque, né, queria saber das notícias, queria saber o que tinha acontecido no mundo, né? Eu sei que hoje em dia é até estranho falar essas coisas, mas você ficava o dia inteiro e você não sabia o que aconteceu, porque não tinha celular, não tinha internet, você ficava fazendo outras coisas, né? E aí chegava de noite, você queria saber o que aconteceu no mundo, e o Jornal Nacional era um jornal, era o melhor jornal para você saber esse tipo de coisa. Tinha realmente muita informação, aliás, ainda hoje tem muita informação. Não é que a Rede Globo tenha caído o patamar dela, a questão é que surgiram alternativas a isso, né? Então, esse é o grande problema que a Globo lida hoje em dia. Porque o grande valor do Jornal Nacional sempre foi dar a notícia, você ter a informação. Hoje em dia a notícia vale bolota, porque todo mundo já tem a notícia, todo mundo já está com a notícia ali, né? O que você tem de valor é o comentário. Ele próprio falou, né? Que o valor que o Jornal Nacional agrega agora é a contextualização e o comentário da coisa, né? O que ele chama de contextualização, eu vou explicar para vocês o que é. É posicionar as notícias de acordo com a bolha dele, né? O que tá ok, ele tem o direito de fazer isso. Eu também faço isso aqui, todas as coisas que eu noticio aqui no canal, esse canal é um canal abertamente libertário anarcocapitalista. A gente vê as coisas do ponto de vista libertário anarcocapitalista. Eu não escondo de ninguém isso. E esse é o grande problema, porque eles têm a bolha deles, que é a bolha da centro-esquerda ali, a bolha... Eles não são extrema-esquerda não, mas eles são de centro-esquerda, é a bolha deles. Então o contextualizar dele é o contextualizar dentro dessa bolha deles, né? Só que eles não veem assim, eles falam que não, porque isso aqui, a gente está no plano cartesiano das ideias, não estamos em bolha nenhuma, o Jornal Nacional é uma perfeição, a gente que esclarece o problema para as pessoas, porque tem fake news e não sei o que lá. E eu, bom, já falei várias vezes para vocês aqui, fake news existe? Existe. É ruim pra caramba. Não gosto de fake news, é um desafio para todo mundo. Quando eu tava fazendo a live lá do ataque em Fordola, no Irã, né? E apareceu um monte de vídeo lá de explosão, e eu falando, pessoal, toma cuidado, esse vídeo pode ser mentira. Porque a gente que cobre essas guerras, né, realmente aparece muita coisa de mentira na guerra, né?
Então, dá um trabalho isso. Isso realmente é um trabalho, você procurar a verdade no meio dessa coisa toda. Mas a verdade é que depois de um tempo, para quem foi no dia seguinte no Twitter, esses vídeos todos já tinham saído. Por quê? Porque a fake news, ela existe, ela acontece, mas ela tem um efeito muito menor do que as pessoas imaginam. Essa coisa toda de ele achar que são as fake news que estão mudando as pessoas, não, as fake news não mudam a pessoa, gente. A fake news é um ruído no sistema. E tanto é ruído que existe para todos os lados. Você não pode dizer que foi fake news que fez o pessoal ir mais para a direita. Não, não faz sentido isso. Porque tem fake news para a esquerda, tem fake news para a direita, tem fake news para cima, para baixo, para tudo quanto é tipo de lado tem fake news. Então não adianta, não vai acontecer nada, né? Não muda no final das contas. É ruim? É ruim, porque como eu falei, é um ruído no sistema, né? Mas não muda, não faz um deslocamento, né? E esse que eu acho que é o problema desse pessoal. Porque o que acontecia antes é que eles direcionavam a opinião pública brasileira. Porque como você só tinha um meio de informação, você não tinha como contrapor isso com outras formas de conhecimento, as pessoas acabavam entrando mais, enveredando mais para a opinião do Jornal Nacional. É isso que ele sente falta, né? O problema da esquerda, o problema do Jornal Nacional e de outras mídias tradicionais é isso. Eles sentem a perda de poder. Então eles encaram como fake news coisas que não são fake news. É simplesmente uma opinião diferente da deles. Opinião diferente não é fake news, meu amigo. Opinião é opinião. Fato é fato. Fato aconteceu ou não aconteceu. Agora, a interpretação que você faz desse fato é a sua opinião sobre esse fato. Você pode achar bom, pode achar ruim, pode achar mais ou menos, pode achar que vai ser bom no futuro, pode achar que vai ser ruim no futuro. Você pode achar um monte de coisa nesse fato, dependendo de qual a sua orientação, qual a sua opinião política sobre as coisas. Então, esse é que é o problema deles. A preocupação do Jornal Nacional não é com fake news em si. Porque notícia falsa, de novo, é um ruído no sistema. Atrapalha para todo mundo, para tudo quanto é lado. Não muda a posição das pessoas. Eles estão chateados porque a opinião deles não vale mais tanto quanto já valeu um dia, né? Aqui, ó. As redes sociais seguem sendo um enorme problema para a humanidade. Nossa senhora, tão doloridos, né? E eles acham que vão resolver esse problema da humanidade. Não, vocês vão sumir. Ou então vão se contentar com um novo papel de vocês. Eles têm um papel na humanidade, continuam tendo. A televisão não vai acabar, né? Agora, realmente, a importância relativa que eles têm diminuiu muito, né? No momento, estamos lidando com este mal, com as bolhas. Ele fala como se ele não estivesse numa bolha. Não, nós não estamos numa bolha. As bolhas que estão por aí. Nós não. O Rede Globo é o plano cartesiano das ideias. Nós estamos aqui, ó, no centro, centrados. Tem um monte de bolha por aí. Não, que a gente não pode fazer isso. Com a intolerância crescente. Ele coloca isso como se não tivesse intolerância deles contra Bolsonaro, contra a direita, né? Como se a intolerância fosse do outro lado contra eles. Não, mas o problema da intolerância dos outros contra a gente, a nossa intolerância não é problema nenhum, a gente está no plano cartesiano das ideias. Né? Eles que estão fora, são intolerantes e coisa e tal, com as pessoas se recusando a ouvir o diferente. Cara, você está ouvindo o que você está falando? Você está chamando as redes sociais como um enorme problema para a humanidade e em seguida dizendo que as pessoas estão se recusando a ouvir os diferentes. Peraí, você assiste o Ancapsu? Você assiste as redes sociais aqui? Você vê o pessoal comentando as coisas? Não ouve, né? Então, você é culpado disso. Você está nesse mesmíssimo problema que você está apontando aqui. Você é só mais uma engrenagem nesse problema. Você não é a solução desse problema. Você está puxando todo mundo para sua bolha, o que é justo, né? Todo mundo quer mais gente na sua bolha, mas no final das contas, você não pode se colocar como a bolha mestra, né? O plano cartesiano das ideias, né? E ainda tomando os diferentes como seus alvos, porque inimigos. Não, eu não sou inimigo do William Bonner, eu sou competidor do William Bonner. No momento que você está me assistindo aqui, você não está assistindo ele. Eu compito com o William Bonner e ele compete comigo. Tem gente que prefere assistir o Jornal Nacional do que ouvir o Ancapsu. Eu acho um absurdo. Todo mundo deveria assistir Ancapsu e não o Jornal Nacional. Mas eu não sou inimigo dele, não tem nada contra ele. Tanto que eu elogio, eu acho que o Jornal Nacional tem uma qualidade muito bacana, uma produção muito grande. A única crítica que eu faço ao Jornal Nacional é a questão do custo-benefício. Eu acho que eles estão enrolados porque o custo de produzir aquele programa já foi justificado no passado, quando, de novo, ele era o programa que dava notícia para todo mundo. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia ele tem uma parcela da população ali bem pequenininha que assiste o Jornal Nacional ainda e cada vez menor, porque o Jornal Nacional está caindo a audiência, né? Enfim, e será que ele não percebe isso? Será que ele não
não para pra pensar que, caramba, tá caindo a audiência, por que será, né? A gente sendo tão foda, só a gente falando a verdade, a internet falando um monte de mentira, como é que pode que caia a nossa audiência? Né? Você que não parou pra pensar nisso, não, né? Aqui, ó, não faz sentido o Jornal Nacional se apresentar como órgão que vai te comunicar as coisas. Nisso daí eu concordo com ele. Não, não existe mais órgão para... Até porque órgão, né? Que nome estranho que ele usou, órgão, que vai... Caralho, parece que ele já está se vendo como uma entidade estatal, né? Parece, né? Porque órgão é coisa do governo, né? Mas enfim, eu entendo que o Jornal Nacional não é mais um negócio, não é mais já não está no negócio de fornecer notícias. Porque notícia hoje em dia todo mundo tem de graça no Twitter, né? Você abre o Twitter lá, tem as notícias todas lá. As notícias que eu dou aqui, você pode assistir tudo lá no Twitter, não tem nada. Isso aqui tá lá no Twitter, você pode procurar, tá tudo lá. E de fato, né, a notícia hoje em dia virou gratuita, a notícia tem de graça. Né? O que você tem aqui é justamente a editoração, é a organização da notícia. Quando eu faço vídeo da Ucrânia, vocês sabem, eu faço um vídeo diário sobre a Ucrânia e também sobre Israel lá no canal Mundo em Revolução. O que eu faço? Eu organizo a coisa toda, né? Eu organizo o negócio de acordo certinho para dar todas as notícias. É muita notícia que tem nessas guerras, é muita coisa importante acontecendo. E tem muita coisa irrelevante acontecendo também. Então, você separar o que é relevante, o que é irrelevante, é difícil, é uma tarefa complicada, né? Então, isso é um serviço que eu presto. Eu imagino que o Jornal Nacional também. O Jornal Nacional não consegue falar sobre todas as notícias do dia. Eles têm que escolher. E eles escolhem de acordo com o quê? Com o que é mais importante para a bolha deles, para o público-alvo deles. É a mesmíssima coisa que eu faço aqui. Eu escolho as coisas para o meu público-alvo, né? O meu canal é pró-Ucrânia e é pró-Israel. Ah, você tem uma opinião diferente? É seu direito de ter uma opinião diferente. Mas o meu canal é focado nessa bolha, nesse público-alvo. Ele acha que não tem público-alvo, ele acha que fala para todos os brasileiros, mas não fala, meu amigo, você fala para o seu público-alvo, né? E ele vai te ajudar a compreender, vai organizar as coisas, vai contextualizar essas coisas, né? E aí é outro fato, ou seja, você tem a editoração e o comentário. O comentário ele faz lá também, é justo fazer o comentário, é o que eu faço aqui também. O que eu estou falando sobre essa notícia aqui, eu estou comentando. Se você quiser ler isso daqui, você não precisa vir aqui no Ancap. Se você vai lá no Twitter, vai estar lá isso lá, o pessoal comentando isso daqui. Já saiu, né? A questão toda é o comentário que se faz do ponto de vista Ancap, do ponto de vista da informação descentralizada e distribuída aqui de novo. Eu repito, esse pessoal está lutando contra, mas é inevitável, é o futuro, é a tecnologia, né? Não tem como evitar, né? Aí essa parte aqui eu achei muito engraçado, cara. Ao comentar os 60 anos da Rede Globo, William Bonner falou sobre o compromisso da emissora com a pluralidade. Destacou que o Brasil não pode ser tratado de uma forma homogênea e que a diversidade exige humildade eleitoral. A diversidade do Brasil pode ser uma adversidade. Caraca, hein? Profundo. A diversidade do Brasil pode ser uma adversidade. Caralho, bicho, que frase foda. Ridículo, né? Mas enfim. Não querendo fazer trocadilho, para quem se posicionar de maneira arrogante, achando que parte dos brasileiros ou uma parte do país deve se sobrepor demais. Não, ninguém quer se sobrepor demais, mas cada um tem a sua visão do mundo e é lógico que todo mundo quer que a sua visão do mundo seja a visão de mais gente, né? Ninguém quer sobrepor. É engraçado como é que eles colocam isso. Eles colocam como se a direita, eles estão culpando a direita, porque a direita quer se sobrepor aos outros. Não, a direita quer ganhar a eleição, é lógico, é exatamente. Como a esquerda também quer, né? Vocês também querem se sobrepor à direita, não é isso? É a mesma coisa, né? Ou seja, não tem esse negócio de sobrepor demais, né? É você ter uma visão de mundo que é mais consistente. É engraçado, porque ele está do lado perdedor dessa história, né? Ele está se sentindo do lado perdedor dessa história. Isso é novidade para ele. A parte das 5 casas de visita, eles nem botaram aqui, cara, porque é tão vergonhoso isso. É tão vergonhoso que eles não transcreveram aqui. Mas se você procurar o vídeo dele falando, no vídeo ele fala isso. Não porque a gente pegou, acho que é Renata Lopretti, eu não tenho certeza, tá? Ele falou o nome da apresentadora lá. Não porque a gente pegou para garantir que a diversidade do Brasil está sendo tratada, a gente mandou para 5 casas no Brasil. Cara, 5 casas, você tá de sacanagem comigo, meu amigo? 5 casas no Brasil, aqui no Rio, no meu bairro. Se você quiser compreender a diversidade do Catete, que é um bairro pequenininho do Rio de Janeiro, 5 casas é pouco, meu amigo. Tem muito mais diversidade aqui. Tem o pessoal que mora no Largo do Machado, tem o pessoal rico pra caramba que mora de frente pro mar aqui na frente da Baía de Guanabara. Tem o pessoal do Santa Amaro, que é dominado pelo tráfico. Tem o pessoal aqui da Tavares Bastos, que não tem, que é tranquilo o morro. Cara, tem muito. Aqui no Catete tem muito mais do que 5 tipos diferentes de pessoas aqui. E
no Brasil inteiro, putz, cara, e aí que tá, vê como é que ele percebe que isso é um problema da televisão, né? Ele acha que resolveu mandando a outra moça lá em 5 casas para conversar com 5 famílias e coisa e tal. Não, diversidade você tem aqui no YouTube. Não no meu canal é minha opinião, lógico, né? Não tem como fugir disso. Mas você pode procurar, vai ter canal de um monte de gente aqui, meu amigo. Tem um canal de nordestino, quem tem canal de sulista, tem canal de amazonense, tem canal de nortista, né? Tem canal de tudo quanto é tipo. Aí você encontra a verdadeira diversidade. E isso que é a beleza da internet. É uma diversidade que é impossível você replicar numa TV como a Rede Globo. Não tem como. Não tem como mandar a tal da Renata Lopretti. De novo, eu não sei se é o nome dela, eu posso ter enganado com o nome. É porque tá no vídeo dele, não tá escrito aqui, tá no vídeo, na parte de vídeo. Pode ter mandado a fulana para, sei lá, 500 casas no Brasil, ainda ia ser ridículo em termos de entender toda a diversidade de pessoas que tem no Brasil e não ia chegar perto dos milhões de youtubers que tem aqui no Brasil. Cara, qualquer um pode ser youtuber, meu amigo. Tu abre teu canal aí, faz o canal, vai dar a sua opinião da sua região, das pessoas com o seu pensamento, a sua realidade do mundo, e pô, e é isso. Isso é que é a beleza da coisa, né? A Rede Globo, meu amigo, não é que ela vai sumir totalmente, não vai acabar, né? A cultura sempre funciona assim. As coisas nunca acabam, elas diminuem de importância com o tempo. Um dia, o YouTube vai diminuir de importância também, vai ter alguma outra coisa, sei lá, pensamento por telepatia, sei lá o que vai surgir no futuro. Mas o fato é, a Rede Globo, a televisão aberta, perdeu importância, né? Não tem muito o que fazer. Essa coisa dele brigar contra a internet fica meio ridículo no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.